paz do Senhor, eu sou Elias dos Reis e esse é o canal Li e Compreendi. Vamos juntos crescer com a Bíblia? Hoje nós iremos trabalhar com o tema Timóteo, as marcas de um jovem discípulo. E para tratar sobre esse tema, nós iremos utilizar o texto de Atos, no seu capítulo 16, dos versículos 1 ao 3. Veja o que diz o texto. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Esse texto ele traz muitas verdades aplicáveis para o público jovem sobre alguém que não tinha uma idade amadurecida, conforme nós podemos identificar que era Timóteo, mas mesmo assim Timóteo foi alguém que já deixou as suas marcas no início do seu primeiro encontro com o apóstolo Paulo. O texto vai dizer que Timóteo ele era discípulo nesta região de Derbe e Listra. Mas repare que discípulo, quando nós pegamos a palavra discípulo, ela tem um significado de alguém que é mais do que um aluno. Discípulo é alguém que está comprometido em seguir os ensinamentos que Jesus havia deixado. Então, quando Paulo ele estabelece ele começa a andar com Silas, ele se aparta de Barnabé e ele vai andar com Silas e ele vai visitar as cidades que ele já havia pregado na sua segunda viagem missionária, a fim de fortalecer as igrejas, e ele acha esse jovem que no versículo 1 nós vamos identificar pelo discípulo Timóteo. Mas repare que no versículo 16 é interessante e bem peculiar que a palavra discípulo ela aparece anterior ao nome de Timóteo. Discípulo, como eu havia falado, é alguém que está comprometido em seguir os ensinamentos de Jesus. Então Timóteo, ele naquela região, ele já seguia os ensinamentos de Jesus. Ele praticava os ensinamentos de Jesus. É importante ressaltar que Timóteo, mesmo sendo alguém jovem, era alguém que estava comprometido com uma relação pessoal com Jesus, com Deus, com os ensinamentos de Jesus ao qual ele já praticava. Mas também não era um ensinamento somente pessoal ou uma prática pessoal, mas era uma prática espiritual. Então Timóteo ele tinha uma relação com os ensinamentos de Jesus, ele seguia tanto numa prática pessoal e espiritual. Mas é interessante que ser discípulo é alguém que reflete inteiramente na sua vida as obras de Cristo, os fatos do que Cristo ensinou e de que todos deveriam viver. Mas é importante ressaltar que, além de Timóteo ter uma vida inteiramente vinculada ao discipulado, à aprendizagem, mas à aprendizagem na prática, nós podemos entender que ser discípulo de Cristo é mostrar atitudes que refletem inteiramente uma vida ligada a Cristo. Mas, assim como Timóteo, um discípulo que ele está na sua comunidade. Timóteo, ele é um discípulo que atende a sua comunidade. Ele dá exemplos
na sua comunidade. Ele não traz exemplos para fora. Nós podemos aprender aqui, trazendo para o nosso público jovem, é que um discípulo, um jovem cristão, que tem as marcas de Cristo, as suas obras, as suas atitudes são demonstradas e refletidas na sua comunidade de fé. Até porque não tem como ser discípulo sem estar inserido em uma igreja. Não tem como ser discípulo sem as suas práticas e as suas qualidades serem refletidas na igreja. Não há discípulo que esteja em um lugar isolado onde ele não faça parte da igreja. Porque todo discípulo, ele sai da igreja, ele nasce na igreja, ele floresce e ele cresce na igreja. Então Paulo vai achar Timóteo em Derbe e em Listra. Mas é interessante que no versículo 2 nós podemos ver que Timóteo ele dava um bom testemunho. Mas é interessante que os irmãos é que falaram. Essa frase de que os irmãos em Listra e em Icônio falaram ou continuaram falando de que Timóteo dava um bom testemunho na sua comunidade. É importante para nós e é um aprendizado muito importante para nós de que Timóteo, mesmo sendo alguém jovem, alguém com uma idade inferior, era alguém que já demonstrava marcas de um discípulo, marcas de alguém que servia a Cristo. Mesmo sendo jovem, mesmo tendo uma idade inferior, Timóteo não deixou de fazer aquilo que todo discípulo, todo observador de Cristo, todo aquele que pretende imitar a Cristo deve fazer. Mas também nós podemos notar que sobre Timóteo e sobre o seu papel de discípulo, nós devemos entender algo que é muito sério, que mesmo que nós, sendo jovens, nós iremos enfrentar desafios assim como o Mestre Jesus passou. Todo discípulo ele enfrenta desafios. E Timóteo com certeza tinha no seu currículo desafios em que ele havia enfrentado e vencido. Ser jovem e ser discípulo não te imune, não coloca você em uma classe ou não nos priva de passar por desafios. O discipulado e o discípulo envolve passar por desafios na caminhada, mas sabendo que aquele que olha para Cristo, ele se torna vencedor. Mas conforme nós vamos ver aqui sobre o testemunho, Timóteo era alguém que dava bom testemunho. Se nós pegarmos outra versão da Bíblia, ela vai falar boa reputação. E como a boa reputação, e como ter um bom nome, e como viver um bom testemunho reflete em ações positivas, reflete em ações ou em atitudes que podem acrescentar no reino de Deus. Porque Paulo ele vai pedir para Timóteo se circuncidar, tudo porque Timóteo era um discípulo que dava bom testemunho. Mesmo sendo jovem, mesmo tendo uma idade inferior, e mesmo ele não tendo toda a experiência, Paulo quis que Timóteo viesse para viajar com ele, para fazer a obra, porque Timóteo era um discípulo que dava bom testemunho. A boa reputação é muito importante. Isso mostra para nós que mesmo sendo jovem, é necessário ser alguém ou uma pessoa que dê bom testemunho, que tenha uma boa
reputação. Mas é importante ressaltar que Timóteo é um exemplo de alguém que tem as marcas de um discípulo, mesmo tendo uma idade inferior, mesmo não tendo experiência no seu chamado. Timóteo é alguém que tem bom testemunho, é alguém que já é discípulo, é alguém que exerce o papel na sua comunidade, fazendo a diferença e realizando as obras de Cristo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, curte com os amigos, com a família, com a igreja, porque eu creio que será uma bênção para você. Eu voltarei se for da vontade de Deus.